Sejam muito bem-vindas a esse nosso Encontro Esquenta. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 18 de agosto e são todas muito bem-vindas a esse nosso encontro, que é o Esquenta para a Jornada do Amigurumi Sem Receita. A Jornada do Amigurumi Sem Receita é um evento que vai acontecer na próxima semana, entre o dia 22 e 28 de agosto. Esse vai ser um evento 100% online e 100% gratuito, o que significa que você pode assistir de qualquer lugar que você esteja e você não vai pagar nada por isso. Essa semana vai ser uma semana inteirinha dedicada à criação de amigurumis. E o que nós vamos ter nessa semana da Jornada do Amigurumi Sem Receita? Nós vamos ter 3 aulas gravadas e vamos ter em dias alternados e nós vamos ter também encontros entre essas aulas. Nesses encontros vão ser online e a gente vai poder tirar dúvidas sobre o que foi falado nas aulas, poder trazer assuntos aqui, trazer outras dúvidas, né? Então, todo mundo está convidado a participar da Jornada do Amigurumi Sem Receita, que vai começar dia 22. Não esquecendo que para você participar, você tem que clicar ali no link da bio. A bio é ali do ladinho, aqui em cima mais ou menos, aonde fica a foto da Imaginalinhando e tem embaixo uma descrição. Você vai entrar ali, vai clicar ali, vai fazer a sua inscrição, preencher tudo que está sendo pedido e, especialmente, preencher o seu e-mail bem certinho, que é por esse e-mail que você vai receber o link para assistir às aulas. Então, como eu estava falando, essa semana do evento a gente vai ter aulas, vai ter encontros, vai ter um desafio que vai ser muito legal, que é para você já começar a dar os seus primeiros passinhos na criação de amigurumis autorais. E esse desafio vai rolar lá na comunidade do Facebook. Então, quando você fizer a inscrição, você já vai receber também o link para participar da comunidade. Então, não deixe de participar, não deixe de participar. Essa comunidade, ela vai ser constituída só por artesãs, só por pessoas que falam a mesma língua que você, que é amigurumis. Então, o bom é que lá a gente pode compartilhar fotos, ideias, dúvidas e vai ter um montão de gente para te responder, para te apoiar, para te dizer assim, você não consegue fazer isso, nem eu. Então, como é que a gente faz? Então, não deixa de participar. A comunidade do Facebook é uma coisa muito legal e vai acontecer durante essa semana do evento. Bom, e quem sou eu, afinal de contas, né? É bom eu me identificar. Eu sou a Teca, da Imaginalinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais, sem depender de receitas prontas ou tutoriais. O que significa isso? Significa que você vai poder criar amigurumis sem precisar sair loucamente procurando receita pela internet. Você vai se libertar dessas receitas de internet, desses tutoriais de internet. É isso, tá? E hoje o assunto que eu trouxe, que vocês devem ter visto a chamada aí do nosso encontro, é falar sobre os 3 mitos que pode estar te barrando para você começar a criar amigurumis autorais. E o que é isso, afinal? Você já percebeu que a gente cria, às vezes, algumas barreiras, assim, principalmente quando a gente vai começar uma coisa nova, desconhecida, que a gente fica achando, assim, desculpas para não começar? Isso é natural. O nosso inconsciente, ele tem medo de sair da zona do conforto e começar a fazer alguma coisa nova que ele não conhece. Então a gente procura essas coisas para a gente se esconder atrás e falar, não, eu não vou me meter nisso porque eu não vou conseguir fazer, eu não vou dar conta. Mas na verdade essas barreiras são mais imaginárias do que verdadeiras, não é mesmo? Então esse é o assunto de hoje. Esse é o assunto que eu vou trazer aqui. E se isso acontece com você, se você está atrás aí, se escondendo atrás de um desses mitos,
Fica aqui comigo até o final. Vamos ver se ele se mantém até lá no fim ou se a gente vai conseguir quebrar a cara dessas crianças. Então, se você está só com medinho de começar um novo, vamos ver como é que é isso. Como hoje eu vou falar sobre esses mitos, né? Eu não vou trazer pontos, nem receitas, nem nada disso. A gente vai discutir esse assunto que, afinal de contas, ele paralisa muita artesã por aí. E ela pode estar realmente perdendo uma grande chance de sair dessa mesmice, de fazer mais do mesmo e sair criando coisas inéditas por causa de um medo infundado, não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar e eu vou começar falando os 3 mitos paralisantes, literalmente paralisantes, que a gente pode encontrar por aí. Então, assim, isso tudo que eu vou falar é fruto, assim, de várias lives que a gente fez e que algumas pessoas trouxeram esses medos, né? Ou essas apreensões que elas têm. Então, o primeiro grande mito é assim, não sei desenhar. Eu não crio amigurumi porque eu não sei desenhar. Isso não faz muito sentido, né? Porque a gente está falando em criar amigurumi, não está falando em fazer um desenho, mas enfim. O mito existe, sim, e é paralisante, sim. E trazem isso, né? Eu não sei desenhar. E eu vou te contar uma coisa. Se você quer criar amigurumi, você não precisa saber desenhar, até porque eu não sei desenhar também. Oh, que coisa, não? Porque desenhar é somente uma ferramenta de apoio. Você não vai fazer um desenho e sair mostrando para todo mundo. Você vai fazer aquilo é para você. É para você poder se situar. Então, o que eu quero te dizer é que a gente tem que colocar a ideia no papel, sim. Por quê? Porque quando você tira a ideia da cabeça, a primeira coisa, enquanto ela está na sua cabeça, ela não existe em lugar nenhum. A hora que você passa ela para um papel, ela já começa a existir. Seu amigurumi já deu o primeiro chute na barriga, tá lá, tá no papel. E ali você aproveita para registrar algumas coisas. Por exemplo, digamos que você acordou, lá vou eu de novo, né, com aquela ideia fixa da semana. Você acordou hoje com uma inspiração maravilhosa. Hoje eu vou criar a sereia com asa, né? Ok, então vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer lá um rabisco no papel. Por quê? Porque você já tem que começar a colocar ali algumas definições. Por exemplo, a sua sereia está sentada? Está deitada? Está andando? Está voando? Está nadando? O que ela está fazendo? Ela é grande? É pequena? É azul? É branca? É transparente? Como que é isso? Então, você tem que registrar algumas coisas para poder ir para o próximo ponto. E se não for assim, o que acontece? Você não registra, você pode acabar esquecendo, você pode acabar distorcendo aquela imagem que você tinha e acabar perdendo mesmo a informação, né? E outra coisa é assim, voltando à história do desenho, que você vai me dizer que não sabe fazer desenho. Você já notou que se a gente pedir para uma criança desenhar qualquer coisa, não vou dizer desenhar sereia com asa, que pode ser que a criança nem sabe o que é uma sereia, mas se você pedir para qualquer criança desenhar qualquer coisa, ele não vai discutir. Ele vai lá, pega lápis de cor, pega papel e desenha. E não está nem aí se você está achando que é lindo, maravilhoso. O que ele quer é desenhar, é colocar aquele desenho do jeito dele. Ou do jeito dela, né, a criança. Do jeito dela. Não está nem aí preocupado. Vai colocar no papel. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Porque a ideia que a gente tem de, eu não sei desenhar, a gente quer produzir um desenho lindo. Mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um rabisco mesmo. É só saber, se você quiser, você faz um quadrado e escreve ali, isso aqui é uma sereia com asa. O que interessa são as informações que você vai pôr ali dentro. E, por exemplo, você já ouviu uma frase que é bem comum, que fala assim, feito é melhor que perfeito?
Essa frase se encaixa muito nessa situação, sabe por quê? Porque um desenho, por mais mal feito que ele seja, ele é 1000 vezes melhor do que nenhum desenho feito, certo? E a ideia aqui, como eu falei, não é você fazer uma obra de arte. Você não vai produzir um desenho para pôr na parede. Você vai produzir um esquema para você criar um amigurumi. É isso. A única função que o seu desenho tem que cumprir é essa. É você poder olhar para ele e entender o que está escrito nele para sair um amigurumi dali. E tem mais um detalhe, esse medinho que a gente tem de não saber desenhar, ele morre logo, logo. Ele morre assim que você começa a criar. Aí você vê que o que menos importa é o desenho que você fez. O que mais importa é o que você tem na cabeça e o que você quer criar. Bom, gente, boa noite a todas que estão entrando aqui. Eu não falei isso, né? Mas que vergonha, que pessoa mais... Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Eu já comecei de sola, assim, não falei com ninguém hoje. Meu Deus do céu, que coisa. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Eu estou falando aqui sobre os 3 mitos paralisantes que podem te barrar na hora de você começar a criar os seus amigurumis autorais. O primeiro mito que eu falei foi que eu não sei desenhar. Né? Não sei desenhar, tem muita gente que fala isso. Ah, eu não vou criar amigurumi, nossa, é muito difícil, porque eu não sei desenhar. Gente, né? Nós vamos criar amigurumi, não vamos desenhar. Desenho é uma ferramenta, sabe? Você não precisa ser fantástica no desenho. Aliás, você não precisa ser fantástica em nada. Você tem que treinar e você tem que usar aquilo como uma ferramenta. O segundo grande mito que nos paralisa é a falta de experiência ou a falta de prática. E daí eu ouço assim, eu não vou criar amigurumi porque eu ainda não tenho experiência, eu não tenho prática. Tá aí outra coisa também que não encaixa, né? Por quê? Você só vai ter experiência se você praticar, né? Então, se você não tem experiência, não tem prática, então você tem que praticar para ter experiência. Quanto mais prática, mais experiência. Concorda comigo? E, por exemplo, quando a gente começa, é bem comum você falar assim, não ficou como eu queria, não era bem isso que eu queria, porque afinal de contas, eu não tenho muita prática, eu estou começando. Ok, isso é normal, e isso acontece com todo mundo, e isso é perfeitamente entendível. Você está começando, você não vai fazer um super amigurumi, né? Começo. O que não dá é para você dizer assim, eu não tenho experiência, eu nunca fiz, eu não tenho prática, então não vou nem tentar. Não, isso não vale. Isso não vale. Porque aí não dá, né? Experiência vem com a prática e você tem que persistir, você tem que começar, você tem que ir atrás, você tem que aprender. Você sabe por quê? Eu vou te contar. 100% das pessoas do mundo, ou seja, todas elas, sem exceção, todos nós, sem exceção, ninguém nasce com experiência em porcaria nenhuma. Concorda comigo? Quem é que já nasce falando, por exemplo? Eu acho que ninguém, né? Ninguém nasce com experiência, ninguém nasce falando. Quando a gente nasce, a gente é o quê? É uma minhoquinha, né? Uma minhoquinha que só sabe fazer chorar, mamar e dormir. Não é isso mesmo? Aí, depois de um tempo, né, a gente começa assim a se ligar no ambiente, né? Começa a perceber que não está sozinho no mundo. Quando você chora, vem alguém, te dá uma mamadeira ou faz uma, né? Você mama, dorme e tal, te troca, aquela coisa. Você começa a perceber que tem sons no mundo. Você começa a imitar aqueles sons, ainda está meio com a garganta fora de forma, né? Porque nunca usou, afinal, nem isso, nem experiência para usar a garganta a gente tem. Você começa a imitar aqueles sons e de tanto repetirem na nossa cabeça, a gente começa a falar. O que eu falei aqui? De tanto repetirem na nossa cabeça, a gente começa a falar. De tanto repetirem, até que um dia você pode dizer que você tem experiência em falar. Por quê? Porque você treinou isso a vida inteira.
Quando você era bebê, você só mamava, dormia. O que é que eu falei? Chorava, mamava e dormia. E só tinha que treinar a falar. Não é isso? Então, de tanto você treinar, você aprendeu a falar. Com amigurumi é exatamente a mesma coisa. De tanto você insistir, de tanto você fazer, você vai criar a prática, você vai criar a experiência. Então, isso de você falar, eu não vou começar a criar amigurumi porque eu não tenho experiência. Não, a fala tem que ser outra. Eu vou começar agora, devagar, para criar experiência, para criar mais, para saber mais, para ter mais experiência, para criar cada vez mais. Isso sim. Ok. E aí, uma coisa que é bem interessante é assim, quando a gente aprende alguma coisa, a gente treina para ter a prática, para ter a experiência. E daí você descobre outra coisa. E aí você treina. E chega num ponto que você sabe muitas coisas, mas nunca você vai admitir para ninguém, nem para você mesmo, que você tem total conhecimento de tudo. Até porque quando a gente está sabendo assim, a última coisa da moda, a última onda, você descobre mais duas que não conhecia. Aí você vai treina e descobre mais duas que não conhecia. E isso é um ciclo, isso faz parte do nosso ciclo de aprendizagem, isso faz parte do ciclo da vida e é assim mesmo, faz parte da vida. Então dizer que não vai criar amigurumi autoral, não vai nem começar porque não tem experiência, não vale, tá? Esse mito não se sustenta, não se sustenta, a experiência vem com a prática. Então, você não tem prática? Então vamos praticar. Para daí ter experiência, para daí cada vez mais ir fazendo mais rápido. Outra coisa, terceiro mito, né? Então vamos lá. Terceiro mito, que eu acho que é uma coisa que é bem forte, muitas artesãs falam assim, eu não tenho tempo para ficar fazendo e desmanchando. Poxa vida, criar amigurumi dá um trabalhão, demora, tem que fazer, tem que testar, tem que desmanchar e tal, né? Então, eu vou te dizer assim, que eu até consigo entender por que falam isso. Porque a vida da gente é tão corrida, tem tanta coisa que a gente faz, que você encaixar uma atividade que é um aprendizado no meio dessa correria toda, e um aprendizado que exige que você faça, teste, vê se está certo, pode ser que desmanche, pode ser que tenha que refazer, realmente parece que é meio impossível. Mas, para ser bem sincera, eu não conheço nenhuma designer que consiga criar um amigurumi de primeira, sabe? Chegar e criar assim. Eu nunca consegui e eu duvido que alguém consiga ter uma ideia na cabeça, já pegar a agulha assim do 0 ao 100% numa tacada só. Isso não existe. Então, vamos ver uma coisa assim, vamos virar um pouquinho a coisa. Concordamos que exige mesmo esse tempo, tá? Então, vamos olhar por outro lado, essa coisa do tempo. Por quê? Porque às vezes a gente quer resultado muito rápido. A gente já quer pegar, fazer e fim, tá pronto. Não é isso mesmo? E a gente esquece de todo o processo entre o pegar e o tá pronto. Então vamos dar uma olhada para o outro lado? Então vamos lá. Então quando a gente está criando, a gente erra. A gente erra. Então vamos pensar o que é o erro. Se você pensar que o erro é você fazer os pontos tortos, você pular ponto, o seu ponto ser frouxo, o seu ponto ser apertado. Se você pensar isso, realmente é um erro. Mas isso a gente já percebe de cara. Você começa a fazer, poxa, perdeu um ponto, desmancha. Você começa a fazer, poxa, esse ponto está muito frouxo, troca de agulha. Sabe? Isso é de cara, você já percebe. Então, isso eu nem considero que é um erro. É uma pequena falha inicial que você pode corrigir.
Agora, se você chama de erro, você idealizou o seu amigurumi, você imaginou qual a forma que ele tem que ter, você está fazendo e aí não está ficando do jeito que você quer. Isso é um erro? Sério mesmo, isso é um erro? Pensa aqui comigo, você quis fazer uma forma e você não conseguiu, acabou criando outra. Isso é um erro? Pode ser que para esse amigurumi que você está criando, isso não seja adequado, seja um erro. Mas se você pensar que esse erro te levou a aprender uma outra forma, então ele deixa de ser um erro. Você está investindo o seu tempo em aprender como fazer uma outra forma. E pior, né? Pior não, melhor, né? Eu sempre falo que para quem faz amigurumi não existe você errar. Existe você aprender como não fazer. Então você foi fazer e aquilo não ficou do jeito que você queria, então não é daquele jeito que você vai fazer. Você já sabe que você não vai repetir aquilo. Aquilo ali você pode até guardar para quem sabe. Nesse amigurumi não serve? No próximo pode servir. Então esse tempo você não perdeu, você aprendeu uma coisa nova. E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Porque quando você for fazer um outro amigurumi, você já vai lembrar, puxa, quando eu estava fazendo aquele, eu criei um negócio que não serviu lá, mas ia encaixar certinho aqui. Então você já não vai ficar se descabelando pensando como é que eu vou criar essa forma, porque você já fez isso. Você só tem que adaptar. Então esse erro, de verdade, ele não existe. Você não está perdendo tempo, você está ganhando aprendizado. Concorda comigo? Então tá. Agora, a outra coisa é sobre esse tempo, né? Então você fala assim, mas pegar uma receita é muito mais rápido do que criar um amigurumi. Bom, se você pensar assim, estou com a receita aqui na minha mão, tenho aqui todos os fios que eu preciso, a linha, enchimento, olho, sei lá o que mais, agulha, escambau de bico A4, está tudo aqui na minha mão, vou começar a fazer e terminar. Sim, é muito mais rápido. Só que não é esse tempo que você tem que contar. Você tem que contar o tempo que você demorou para chegar naquela receita. Pode ser que você hoje tenha sonhado com a tal da sereia de asa e foi procurar na internet. E ficou, sei lá, horas procurando aquela receita na internet. Dias procurando a receita na internet. Achou uma foto, mas não achou a receita. E foi atrás, achou um tutorial que ensina a fazer a asa. Achou um tutorial que... Sabe? Esse tempo ele tem que ser contado, todo esse tempo. Aí você consegue a receita, você vai lá para pegar os materiais, traz os materiais. Agora você está com a receita, está com os materiais, vai fazer. Pode ser que tenha algum erro, pode ser que você tenha que fazer algum ajuste. Então o tempo é muito relativo. Quando você fala assim, executar uma receita é muito mais rápido do que criar, é relativo. Porque se você contar somente esse tempo, a partir da hora que você está com tudo ali pronto para começar, até terminar de fazer, é uma coisa, sabe? Agora, se você contar todo esse tempo, e pior, esse tempo que você gastou na internet, porque esse tempo você gasta, você não aprende coisa nenhuma, realmente você gastou mesmo, porque você vai pegar uma receita desenvolvida por uma outra pessoa, você não tem a mínima ideia como desenvolver aquela receita, você vai assistir um tutorial que alguém está falando ali, você também não vai aprender nada, nem com esse tutorial, nem com a receita, você vai simplesmente sair repetindo feito um papagaio, não é mesmo? Então, vamos pensar aqui. O que é mais importante, você gastar tempo ou você aprender alguma coisa? Porque quando você gasta o seu tempo, você vai executar o amigurumi? Sim, um amigurumi que todo mundo pode executar. E quando você aprende, o que você vai fazer? Você pode fazer um amigurumi inédito, customizado, personalizado, que não vai ter outro no mundo, que ele tem um valor que é muito maior do que aquele que você pegou ali e que está ali à disposição de Deus, o mundo e mais 100% em cima, não é mesmo? Então, esse tempo que você
gastou, você perdeu. O que você passou aprendendo e errando, esse tempo você ganhou. Porque no próximo amigurumi, você não vai cometer o mesmo erro. Você pode cometer outros. E aí você vai aprender outras coisas. Mas eu vou te dizer que quanto mais você faz, mais você pratica, menos erros você comete, mais rápido você cria. Certo? Falei tudo que eu queria? Vou dar uma lidinha no que as pessoinhas estão comentando aqui. Vamos lá, vamos ver. Pessoinhas, não levem a mal, tá? É porque eu vejo só as fotinhos de vocês aqui. Muito bem, muito bem. Hoje estão quietinhas. Cheguei meio tarde. Jonas, o que você estava fazendo que chegou tarde? Posso saber? Ele comentou aqui, ó. Não tem coisa mais prazerosa do que criar uma peça exatamente como tu quer. Com o corpo como tu... Ah, sim, realmente, né? A realização... Olha só. Você tem uma ideia. Qualquer ideia que seja. Enquanto ela está na sua cabeça, ela só existe realmente na sua cabeça. Ela não faz parte do nosso mundo real. Ela está no mundo das ideias da sua cabeça. Enquanto ela está lá dentro, ninguém sabe que ela existe. A partir do momento que você começa da forma, passa ela para o papel. Como eu falei, faz um quadrado. Se você não sabe desenhar, faz um quadrado e escreve ali. Aonde está quadrado, tenta entender que isso aqui é a sereia com asa. Sabe? Você começa a escrever aquilo, começa a dar forma naquilo, aquilo já começa a fazer parte do mundo real. Você começa a criar aquele amigurumi. Ele já começa a existir. E assim, é aquilo, é a força da criação mesmo. A hora que aquilo existe, a hora que você dá vida nesse amigurumi, a realização de você criar aquilo a partir do zero é muito maior do que simplesmente você ir lá, como eu disse, catar uma receita de internet ou pegar um tutorial e sair fazendo. Ah, é interessante? Claro que é interessante. Mas a recompensa psicológica de você criar um amigurumi é muito maior. Isso não tem... Como é que é? A propaganda do Mastercard não tem preço. Bom, gente, então é assim. Se você... Vamos lá, o Jonas reclamando, pelo jeito. Eu não vou nem responder o que estava fazendo. Deixa para lá, então. Então, você viu... Né? Vamos fazer um resumão aqui. Quais são os três mitos que podem te barrar na hora de você começar a criar um amigurumi? Começar a criar, não. Na hora de você pensar em criar, né? Então, os 3 grandes mitos. Primeiro, não sei desenhar. A Leila falou. Peraí, deixa eu ver o que a Leila falou, porque o Jonas está brigando com a Thalita. Podemos criar, por exemplo, a partir de uma foto? Pode. Você pode criar a partir de uma foto, a partir de uma ideia, a partir de um desenho, a partir de qualquer coisa você pode criar, sabe? A criação é livre, né? Você pode usar a sua capacidade de fazer amigurumis para criar qualquer coisa, para dar forma a qualquer coisa, inclusive a partir de uma foto. É claro que... Né? Aí vem as limitações. Você está fazendo um amigurumi, uma foto é um retrato real, né? Com uma definição muito maior do que qualquer amigurumi pode ter. Então, você vai criar? Sim, você vai criar a partir da foto. Mas é claro que o seu amigurumi final não vai ter a mesma definição de detalhes que tem a foto. Isso é muito importante a gente ter consciência, né? Porque o amigurumi é um amigurumi, a foto é um retrato real, definido, tá bom? Então, voltemos ao nosso resumão aqui. Quais são os 3 mitos? O primeiro, eu não sei desenhar, os mitos paralisantes, né? Ah, mais alguém falou alguma coisa. Desde que comecei, venho lutando para fazer um amigurumi sem depender de receitas prontas. Acredito que agora eu vou conseguir. Eu também acredito.
Primeiro mito paralisante, não sei desenhar. Né? Então aqui a gente viu que você não precisa ser o Leonardo da Vinci para começar a fazer amigurumi. Porque o seu foco não deve ser fazer um desenho lindo, maravilhoso e pôr ele na parede. O foco é criar o amigurumi. O desenho o máximo que você precisa conhecer de desenho é o básico, para você no desenho colocar as características que você quer que tenha o seu amigurumi e você não perder isso de vista. Porque se você não anota, hoje você está pensando, amanhã você já deu uma distorcidinha, já não vai sair mais como você tinha pensado. Então, o não sei desenhar é uma desculpinha esfarrapada, sabe? Porque você não precisa ser desenhista, você só precisa saber anotar as coisas, colocar ali as observações, o tamanho que você quer, a cor que você quer, o que você quer que tenha no seu amigurumi. A Kátia: tenho vontade de reproduzir um boneco que minha mãe fazia de feltro quando eu era criança, porém não sei como fazer planejamento para iniciar. É o meu maior sonho. Ah, que legal! Que legal. É a Thalita que falou que tá. É, legal. O segundo mito paralisante: falta experiência, falta técnica, falta prática. Realmente esse é um mito que é paralisante, mas que também não se segura, né? Não se segura. Por quê? Falta experiência, falta prática, falta experiência porque não tem prática. Quanto mais você pratica, mais experiência você tem. Lembra que eu falei, né? Todo mundo nasce com 100% de zero prática. A gente nasce sem saber nada, de tudo. Então é praticar para ter experiência, para praticar mais, para ter mais experiência, para poder sair fazendo com um pouquinho mais de segurança, cada vez praticando mais e tendo mais experiência. Então, assim, a falta de experiência, lá no começo, você pode até usar essa desculpa e dizer assim: ah, não está ficando como eu queria, porque, poxa vida, eu estou começando. Ok. Agora, se você chegar para mim e falar assim: ah, eu não vou nem começar, porque eu não tenho prática nenhuma nisso. Não, aí não dá para engolir, não. Aí eu vou dizer assim: poxa vida, se você praticar um pouquinho, você já começa, né, a dar uns passinhos. E é assim, a gente tem que ir de passo em passo, não adianta aquela história, dar o passo maior que a perna. Você tem que ir de passo em passo, senão não se sustenta. O terceiro mito paralisante, que eu já perdi, ele está aqui. Terceiro mito paralisante é: não tenho tempo para ficar fazendo e desmanchando. E aqui veio aquilo que eu falei, que quando você fala isso, o que isso significa? Que você não tem tempo, porque você considera que você vai errar muito, né? Você acha que vai fazer e cometer um erro e vai ter que desmanchar e refazer. Então, o que eu falei, e continuo, e sempre falo isso nas aulas lá com as minhas alunas. No amigurumi a gente nunca erra, a gente aprende como não fazer, mas a gente aprende. Pode até ser do jeito dolorido, mas aprende. E o mais interessante, quando você faz e anota o que você fez, se tiver errado, ou seja, não servir para aquele amigurumi que você está querendo fazer, segura ele, guarda aquilo, não joga fora, não se desfaça, porque não serviu aqui, mas num próximo amigurumi pode ser muito útil. Ou num próximo amigurumi você vai falar: nossa, o que eu fiz mesmo que não estava dando certo? Olha lá e não repete o erro. Então, dizer que não tem tempo para ficar fazendo e desmanchando, se é por causa disso, então o que eu falei é que você não está perdendo tempo fazendo e desmanchando, você está ganhando aprendizado. Agora, quando você compara o tempo entre pegar uma receita e fazer ou o tempo entre criar um amigurumi, você tem que pegar o tempo correto. Não é pegar a receita, não. É sair pesquisando a receita até encontrar ela ou até comprar ela e depois arrumar todo o material para fazer ela e depois fazer ela até o fim, sabe? E comparar esse tempo com a criação. A diferença, a grande diferença, é que quando você está indo atrás da receita, você está gastando tempo procurando uma receita ou um tutorial.
E quando você está criando, você está investindo em aprendizado. Essa é a grande diferença. E aí eu quero comparar. O que é mais importante? Você gastar tempo e não aprender nada, ou você investir em aprender alguma coisa? Tá certo? Esses foram os 3 mitos que eu trouxe hoje. E aí, bom, aí o que eu tenho para falar para vocês é assim: se vocês me ouviram até agora e alguma dessas coisas chamou a atenção de vocês, fez sentido, então venha participar da jornada do Amigurumi Sem Receita. É o evento que vai acontecer a partir de segunda-feira, já está aí, ó. Segunda-feira, daqui a alguns dias. Amor e arte. Olha que legal. Eu transformo as peças erradas em acervo. É isso mesmo, as peças erradas viram acervo. Bem isso. A Semana do Amigurumi Sem Receita começa segunda-feira, vai do dia 22 ao dia 28. O que vai acontecer nessa semana? Nessa semana, a gente vai ter 3 aulas gravadas. Nós vamos ter encontros entre essas aulas, sempre às 19h30 a gente vai ter encontros. Nesses encontros a gente vai tirar dúvidas, vai trazer novos assuntos, novas dúvidas, né? Vai bater papo, enfim. Vamos ter esses encontros, vamos nos aprofundar nos assuntos que foram falados durante as aulas. E também nessa semana, que é inteirinha, dedicada somente à criação de amigurumis autorais, a gente vai ter um desafio. Eu vou lançar um desafio e esse desafio vai ser muito legal, porque você já vai começar a dar aquele passinho, sabe aquele passinho, primeiro passinho, aquela história da caminhada que começa com o primeiro passo. Então, o primeiro passo você já vai dar nessa semana com esse desafio. Para poder participar da semana, você tem que clicar ali no link da bio, e eu vou pedir para a Thalita colocar aqui o link também. Você vai clicar no link da bio e vai fazer sua inscrição. Então, você vai clicar, vai abrir uma telinha, vai pedir algumas informações e você vai preenchendo. Vai pedir também o seu e-mail, não se preocupe, preencha o seu e-mail. Como sempre dizem, né? O seu melhor e-mail, porque é nesse e-mail que você vai receber o link para as aulas. Essas aulas, elas não vão ficar nem no YouTube, nem no Facebook, nem no Instagram, elas vão ficar num outro local. Então, é preciso que você preencha o e-mail corretamente para eu poder te mandar o link para você assistir essas aulas. E também, quando você estiver já no evento, né, vai ter o desafio, e o desafio vai rolar na nossa comunidade do Facebook. Então, quando você fizer a inscrição, você vai receber o link para participar dessa comunidade no Facebook. O que é essa comunidade? Essa comunidade vai reunir várias artesãs, várias amigurumeiras. E o Jonas está aqui, quem sabe a gente vai ter um amigurumeiro lá no meio, né? Para a gente tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas, postar os trabalhos, trazer mais dúvidas, porque quando tem bastante gente, o que acontece? A dúvida de um pode ser que o outro tenha a resposta, né? E às vezes essa troca resolve problemas de muitas pessoas. Então, faça parte dessa comunidade. Vamos entrar lá, vamos conversar, e lá dentro vai rolar o desafio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse desafio. O que mais que eu tenho para falar? É a semana dedicada à criação de amigurumis, de 22... sim, 100% online, 100% gratuita. Ou seja, você vai poder assistir de qualquer lugar que você estiver. Você não vai pagar nada para participar dessa semana. Então, é só você clicar ali, fazer a inscrição e já está dentro. E vamos embora, vamos tocar esse barco, vamos aprender de uma vez como é que cria esses amigurumis autorais para a gente se livrar de receitas de internet, se livrar de tutoriais. E bola para frente que atrás vem gente, é isso, né? Ah, não, tem mais coisa. 2 avisos? Acho que são 2, né? 2, isso mesmo.
No meu canal lá do YouTube, Instagram e Facebook, o canal é Imaginalinhando. Então lá tem vários vídeos. Esses vídeos eles têm dicas, eles têm receitas, tem passo a passo. Tem também alguns vídeos que a gente fez, eu e a Thalita, tirando dúvidas, né? Tipo podcast assim, que é o Papo de Amigurumeira. A gente traz um assunto e discute esse assunto, e aí quem está ali assistindo entra no meio, conversa, traz dúvida, traz sugestão. Na verdade, nesse Papo de Amigurumeira eu mais aprendo do que ensino, para falar bem a verdade, porque vem muita coisa. Quando a gente abre a live, vem gente do país inteiro, cada um com uma ideia mais diferentona que a outra. Isso é muito legal, né? Então, esse foi um dos avisos. O segundo aviso é o seguinte: para quem não sabe nada, nada, nem de amigurumi e nem de crochê, a gente disponibilizou um vídeo no YouTube que são os primeiros passos, que são os primeiros passos mesmo, para quem quer começar a fazer amigurumi. Então, para quem não sabe o que é um anel mágico ou círculo mágico, anel mágico, ponto baixo, aumento, diminuição, tá lá o videozinho. Você pode ir lá, correndo, tá? Assiste o videozinho, pega lá a sua linha, a sua agulha e começa a treinar. A Leila perguntou assim, ó, esse e-mail vai ter algum horário pré-definido? O e-mail não, a aula, né? Você quer dizer, a aula vai ter horário pré-definido? Não, não tem pré-definido. Você vai receber o link, né? Ah, não sei o link, né? Será que é isso? O link vai sair acho que às 8 horas da manhã, né, Thalita? Eu não tenho certeza. Você vai receber o link e vai poder acessar a aula no horário que você tiver disponível, tá bom? A partir das 8 horas da manhã, Thalita está respondendo aqui. Então, a partir das 8 horas da manhã, você recebe o link e pode entrar lá e assistir a aula. É isso. Tá joia? Então, acho que eu já falei todos os recadinhos que eu tinha para falar. Tá aí, ó, a aula 1 vai estar disponível dia 22/8. A Thalita provavelmente não vai colocar aí, mas a aula 2 dia 24 e a aula 3 dia 26. Então, dia 23, dia 25 e dia 27, a gente tem encontros marcados às 19h30. E não pensa que vocês vão ficar à toa entre uma aula e outra, não. Vai ter coisa para vocês pensarem, para fazerem. Não vai ficar aí com os pés em cima do sofá pensando na morte da cabrita, não. Vai ter coisa para acontecer nessa semana. Então, se inscreva, venha participar, que eu aguardo vocês. Por hoje, eu agradeço a todos, né? Eu acho que só o Jonas que está aí, mas enfim, a todos e todas que estavam aqui. Muito obrigada pela paciência e por terem ficado até agora. Adorei estar aqui de novo. Amanhã, de novo, às 19h30, a gente vai trazer um outro assunto. Eu nunca sei qual é o assunto do dia seguinte, só a Thalita que sabe. Ela que coloca o cronograma lá e eu que levo o susto e corro atrás. Então, até amanhã, às 19h30, a gente vai trazer aqui mais um assunto que eu acho que interessa para quem quer começar a criar amigurumis autorais. Tá bom? Um beijo a todas. Muito obrigada de novo por estarem aqui e até amanhã. Tchauzinho!